Ciao a tutti. Hoje nós vamos conversar com o compositor, instrumentista, guitarrista, engenheiro, apaixonado por violão, o catarinense Eduardo Pimentel, mais conhecido como Dudu Pimentel, sobre o seu trabalho que mistura ritmos ortodoxos e radicais, como rock, heavy metal, blues, e sobre a sua famosa banda Brasil Papaya, que é conhecida internacionalmente e ao longo de sua carreira ele participou de importantes festivais, é um músico muito amado no Brasil brasileiro. Então confiram agora o que ele vai nos revelar sobre os seus atuais projetos. Como vem a tua paixão pela música e por que você escolheu o violão? Buongiorno, Sandra. Pois é, imitei meu irmão mais velho, lá perto de 1986, 87. Ele começou a tocar e eu fui atrás. Então a guitarra sempre foi a minha paixão, assim. O violão apareceu porque na época se falava bastante que para tocar guitarra a gente teria que tocar violão antes. Quem começou primeiro a tocar o violão, ele ou você? Começamos quase juntos, mas ele começou alguns meses antes. Ele até fez show antes de mim, um pouco, coisa e tal, pouco tempo. Mas entramos na aula de violão ao mesmo tempo, junto. Primeiro dia, e ele falou assim: eu quero violão clássico. Aí eu olhei para ele e falei: então eu quero violão clássico também. Ele tinha uns 9, 10 anos. Quando você escolheu a se dedicar à música, qual era a tua idade na época? Quando eu tinha 11 anos, mais ou menos, 11, 12 anos, eu decidi, era isso que eu queria. Aí eu nunca tive dúvida sobre isso. Você e o seu irmão criaram uma banda de rock, o Brasil Papaya, que é conhecida internacionalmente. E de quem foi a grande ideia e como foi que tudo começou? A ideia foi em Laguna, aqui em Santa Catarina. Mas os ensaios normalmente eram em Florianópolis ou Tubarão. E tem uma distância de 100 e poucos quilômetros, então era um problema. A gente ia para lá ensaiar ou o baterista vinha para cá ensaiar, né? Aí os ensaios eram sempre aos sábados, então a minha infância e a juventude, acho que até os 20 e poucos anos, eu não sabia o que era um sábado à tarde. Sábado à tarde era ensaiar com a banda. Toda banda que eu tive era o sábado à tarde ensaiar. Quando eu comecei a ter o sábado à tarde livre, eu comecei a achar uma coisa muito estranha, assim. E a banda sempre foi um quarteto. Nem sempre os meus componentes, né? Eu e meu irmão, né? Eu e o Renato, a gente é fundador e a gente ficou, né? Mas o resto, cada um foi tentar a vida na Europa, outro também, o outro largou tudo para trabalhar com outra profissão, e assim vai. Aí a formação que a gente tem hoje, que já tem 2 anos, 2 ou 3, né? É o Renato Pimentel na guitarra, Dudu Pimentel na outra guitarra, o Ginho Bernardes na bateria e o Baba Júnior no baixo. Qual é o conceito do grupo? Sim, o conceito do grupo é música instrumental, é música rock instrumental, né? Para todos. Só que a gente mistura com bastante coisa, né? Quantos concertos por ano e quais são as cidades que vocês já se apresentaram? Concertos por ano é difícil dizer assim, né? Porque tem ano que tem bastante, tem ano que não tem tanto, né? Eu diria uma média de 6 por ano, assim. Tem ano que teve 2, 3 e tem ano que teve 30.
Então não dá pra dizer exato. E como a banda é meio velhinha, assim, 25, 26, 27 anos já vai fazer, então é uma média, assim, eu tô chutando uns 6 por ano, né? E isso só com a banda, né? Com a Brasil Papai que toca a maior parte do show é música autoral, música nossa, né? Dos CDs, DVDs, ou então versões nossas, mas alguma coisa. Mas, em compensação, a gente tem tocado muito com a Camerata Florianópolis, que é uma orquestra daqui, orquestra de cordas, que a gente é banda base. Então a gente faz alguns programas, Rock Camerata e o clássico com energia. Esse a banda faz. Eu faço alguns outros com a Camerata, mas aí eu sozinho, né? E aí com a Camerata a gente faz um monte, eu nem sei quantos, mas são vários daí. Vou chutar aqui, pelo menos eu, no meu caso, juntando os programas, uns 20, 30 por ano, acho. E sobre quantas cidades, quais cidades, é difícil, né? Assim, do estado a gente já tocou numas 50, né? Eu acho que juntando tudo umas 50 diferentes, assim. Na década de 90 a gente tocava, né, ali 97, 99, a gente tocava em rádio, assim, na época, rádio, porque como a gente tem esse negócio do rock, a gente acabou um pouco envolvido no lance do heavy metal também, né, e o heavy metal é muito unido, né, e a gente tocou em rádio no Japão, na Europa, nos Estados Unidos. Até o clipe passava na MTV de madrugada ali, passava, às vezes tem um programa mais de rock assim, né? Mas agora tem mudado um pouco, né? O forte tá virando mais esse negócio de gravar vídeo, né? Ainda mais com essa quarentena, né? Então a banda tá começando a gravar os vídeos agora, devagarinho. E eu já tenho feito isso bastante, assim, sozinho, né? Aí tem até um vídeo que passou de 1 milhão, assim, de visualizações. Com guitarra fretless, né? Mas os outros têm ido bem também. E eu tenho seguido esse caminho, porque é o jeito que de 2015 para cá eu comecei um pouco, porque talvez seja um dos futuros, né? A tua graduação é engenharia elétrica. E por que você escolheu a engenharia e não a música? Sim, para agradar meu pai, eu fiz engenharia. E aí eu terminei, foi na federal daqui, mas ao mesmo tempo eu passei na estadual e a UDESC de música, mas na época era 95 isso, né? Na época era um pouco diferente, assim, a Universidade Estadual de Música era educação artística com habilitação em música. Aí depois de um tempo mudou, aí eu fiquei com muita vontade de fazer. Aí agora mais velho, em 2014, eu fui fazer aquelas matérias que eu queria mesmo, sempre quis fazer. Aí eu fiz durante 6 anos. 6 anos, tudo que eu achava legal, assim, as matérias de leitura, de composição, de harmonia. Tem muitos professores legais lá, então... Aí fiz algumas no mestrado também, talvez eu faça o mestrado mais tarde. E valeu muito a pena para conhecer esse ensino formal, assim. Ele ajudou até para conseguir trabalhos mais relacionados com orquestras, coisa e tal, porque eu acabei entrando num mundo que eu era meio isolado, assim. E você sempre recebeu apoio da sua família para seguir a carreira de músico? Apoio da família? Sim, da esposa e dos filhos. Das filhinhas. A Marcela, a Júlia e a Valentina. Minha mãe também dá uma força, mas não era assim, não. E meu pai, o sonho é que seja engenheiro. Mas vamos ver. Vamos levando com a música aí que tá legal. Até onde der, né? Beleza. Quantas horas do seu dia é dedicada à música? Você estudou música? Quantos instrumentos toca e quais são os estilos que você prefere? Quanto tempo que eu estudo, bicho? É difícil falar assim, porque tem dia que não estuda nada, mas tem dia que estuda bastante. Eu tento o mínimo 4 horas, né?
Só que quando tiver algum projeto que tem que escrever, assim, que é muito corrido, aí o cara passa 3, 4 dias escrevendo projeto e não toca. Mas o normal por dia é de 4 horas para cima, então. E também não vai passar de 20 horas, assim. É aquele 4 horas, 6 horas, 8 horas. Porque o que é o estudo também, né? Às vezes o estudo é escrever no papel, né? Partitura, às vezes é só leitura. E às vezes é só improvisação de jazz. Então, os estudos são bem diferentes, assim. Porque se entrar para ler uma partitura, você consegue ler, se for um negócio na tua área, assim, às vezes você consegue ler horas ali se divertindo, sabe? E você vê que não passou 10 horas. E agora, às vezes, o estudo de improvisação, 40 minutos você está com o cérebro queimando, assim. Então tem isso, depende do assunto, né? Por isso que não dá para dizer tem esse tanto de horas exatamente. Tipo, eu não sei o que quer dizer estudar música, né? Porque estudar música para muita gente é ler partitura, né? Tá, eu tenho que ler porque eu toquei, né? Eu toquei na Orquestra Sinfônica do Estado há 10 anos, toco na Camerata há 11, agora eu tô tocando como solista, que não é nem minha área, né? Solista erudito, com a Orquestra Cordas da Ilha. Mas sim, se for como leitura, sim, eu leio, mas eu vejo a música bem maior do que só ler uma partitura, né? Então faz parte o cara estudar a improvisação, faz parte o cara estudar a condição de voz, faz parte do cara ter noção de arranjo, mesmo que tu não siga só aquela linha, só que é perigoso pelo menos ser analfabeto numa área, né? Sabe? Então é bom pelo menos saber como funciona, assim, né? E claro que eu não leio partitura igual eu queria ler, mas eu praticamente leio todo dia. Eu estudei violão clássico quando era guri, né? E dos 9 até com Gil e depois com o Roberto Rezende, com os 9 até os 18, assim, mais ou menos. Aí depois, mais velho, que eu fui pro flamenco, aí cheguei a passar um tempo na Espanha também, estudando. Aí eu comecei a estudar o jazz, né? O choro, o cavaquinho. Estudei até um pouquinho música indiana também. A clássica e o conacol, mas pouco. Queria entender só como funcionava, assim, né? E assim vai. Então, cada época o cara vai estudando folclore daqui, né? Chacareira, chamamé, sempre faz parte aqui da nossa cultura do sul do Brasil, né? É bem enraizado. Assim. No CD Brasil Papaya, tem músicas de sua autoria? De onde vem a tua inspiração? Sim, no CD da Brasil Papaya tem música minha, assim. E nos 2 CDs. Até no segundo CD tem mais música minha. No primeiro é mais ou menos eu e meu irmão, parecido. E a inspiração vem de tudo, né? Vida, filme, outras músicas, né? Outras artes, você pode pensar em qualquer coisa, né? E técnicas de composição, né? E às vezes até a pressão do tempo também. Você tem que terminar, o disco tem que ter 8 músicas, falta uma, né? Alguma coisa do tipo. Eu também tenho um outro grupo que chama Trio Ponteio, que também tem composição minha. E assim, então eu sei que composição é bom praticar bastante, né? E é uma coisa que eu não tenho feito ultimamente. Então eu vou voltar a praticar isso aí. És solista ou acompanha? E você toca em outros grupos musicais? Os dois. Eu sou solista e acompanho às vezes. Então depende do espetáculo, com quem for tocar, se é uma cantora, se é uma orquestra. Então, na banda Brasil Papaya, todo mundo é solista. Então, são 4 e cada hora um vai ter o seu momento, né? Agora, tipo com a Camerata, que é a orquestra de cordas aqui, tem concerto que eu sou solista, tem concerto que eu não, só faço base e vou acompanhar alguns solistas. Às vezes ninguém é solista, às vezes é todo mundo um naipe gigante, assim, né? E na Orquestra Sinfônica do Estado, quando eu toquei em 90, né, década de 90 lá, eu fazia base. Poucas vezes eu fiz solo. Agora na Cordas da Ilha, Orquestra de Cordas da Ilha, aí eu faço concerto de violão como solista mesmo. Aí
aí dá bastante trabalho também. E isso tem, né, outros grupos, né, quem tem um pouquinho de envolvimento com jazz assim entende que acaba sendo solista sempre, né? Então depende da banda mesmo também. Os grupos que eu toco, eu falei um pouquinho de cada uma. Atualmente, assim, a Brasil Papaya, que tem de rock instrumental, né? E que o meu irmão, a gente fundou, isso tem 20 e poucos anos. E eu trabalho também com a Camerata, Florianópolis, né? Eles me chamam para alguns programas Rock em Camerata, Clássicos com Energia, Música para Cinema e Tributo a MPB. Deve ter mais algum outro que eu não lembro, mas que eu lembro assim, agora é esse. O Trio Ponteio, que é um trio de música instrumental também, mais baseado no folclore aqui do Sul, com um pouquinho de jazz, um pouquinho de música brasileira também, assim, né? Falo tipo MPB. Eu participo também de um programa que chama Será que é de Éter, de uma companhia de lápis de seda. É um grupo que mistura assim, pessoas com deficiência e sem deficiência intelectual ou motora, sabe? E é muito legal, muito legal. O espetáculo é baseado com músicas do Chico Buarque. Então acho que é um sexteto, septeto. Piano, sax, percussão, 2 violões, violino e várias pessoas dançando. É um espetáculo com dança, né? E aí a Cláudia Passo, que é a cantora. Então é muito legal. A gente andou viajando com esse projeto também. Eu achei bárbaro. E eu tenho também o duo Pimentel, Pimentel Feig, que a gente... Agora o Christian está indo para a Alemanha, não sei como é que vai ficar. Mas o combinado era concertos com liberdade musical. Então a gente toca tudo que a gente sempre quis tocar, assim, de choro, jazz, erudito, chacareira, flamenco, baião, só que do jeito que a gente quer. Então, sem essa pressão de ter que tocar o flamenco exatamente daquele jeito, o jazz exatamente daquele jeito. Então, às vezes o solo é de cavaquinho, às vezes o solo é de assobio, às vezes a gente faz um baião com um improviso de jazz, assim, que não é da linguagem. Então, é bem levado a sério esse negócio da liberdade musical. Do Pimentel é eu, Dudu Pimentel, e Feig é o Christian Feig, um super flautista aí, que canta pra caramba também. Tu tocas sempre os mesmos instrumentos em todos os grupos musicais? Nem sempre eu toco os mesmos instrumentos em todos os grupos musicais. A maioria das vezes eu toco guitarra ou violão, né? Depende muito de quem chamou, né? Quais as apresentações, os festivais, concertos mais importantes que marcaram a tua carreira? Espetáculo importante. O primeiro que não dá para esquecer é o Rock in Rio, né? Em 2015, a gente acompanhou, né, com a Camerata Florianópolis, a gente acompanhou o Steve Vai, que é um super guitarrista, foi, né, super premiado, tem 1 milhão de prêmios. E aí foi muito legal. 95 mil pessoas, né? Lá no show, televisionado para 21 países. E tocar com a orquestra. Eu fui solista também, dividi solo com o Steve Vai lá na frente do palco, assim. Então é uma pressão legal, bem divertida. Mas ao mesmo tempo séria, né? Então estudar bastante. Essa parte aí a faculdade até ajudou, né? Bastante. Agradecer bastante também, claro, a Camerata, que, o maestro Jefferson acreditar na gente, né? Brasil Papaya. Então foi eu, meu irmão e o Baba. E a gente... Era um trampo difícil que a gente sabe que o Brasil inteiro tava de olho pra fazer aquele negócio. Tem um concerto também legal que foi com o Borghetti e o Oswaldinho do acordeon, em 98. Na época eu fazia parte da Sinfônica do Estado, a Oscar. E foi o concerto de estreia meu, então foi meio... Vamos lá,
sabe tocar, senta aí, toca. Então foi bem legal. Dividi o palco também com o Steve Trovato em Los Angeles, que um outro amigo fez essa ponte pra eu dar uma canja com o Trovato. E o Trovato é uma referência mundial, assim, pra quem toca jazz country, assim, aquele country rock. Ele é um super guitarrista. Então, pra mim, foi estar no palco realizando um sonho, assim, impressionante. E eu toquei com Alessandro Kramer também, que é um dos melhores, vou dizer, sanfoneiro do mundo, assim, né? Então, ali foi onde eu senti que um cara da minha idade estava num nível tão mais alto que eu, que foi apavorante. Então, o Bebê Kramer, né? Alessandro Bebê Kramer é impressionante. Ali foi 2007, mais ou menos. Entre 2006 e 2008, eu não lembro exato a data. E a gente foi um ano inteiro ensaiando e fizemos alguns shows. Ali eu aprendi muito e muito rápido. Com alguém da minha idade, foi impressionante. Sim. Tocar numa ópera também é uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? E o Alberto Heller, super compositor, ultra pianista aqui, fez uma ópera que chama Frankenstein, que é uma ópera rock, mas é uma ópera. Então ela não é... Às vezes tem uma inserção de percussão, alguma coisa assim. Só que a guitarra ele escreveu como se fosse um instrumento da ópera, assim, como se fosse um clarinete, uma flauta, sei lá. Então foi legal aquilo ali. 59 folhas de partitura, então sem se perder e sem cifra. Foi bem legal. E eu entendi o mundo deles. Aquilo ali também para mim foi parar um tempo assim e estudar para valer. Para mim foi muito legal. Eu agradeço muito o Heller também, né? Claro que a Camerata fez a ópera, mas o Heller ter escrito uma parte especial, assim, fiquei muito feliz. E fora tocar num monte de festival, né? Festival de rock, de jazz, Joinville Jazz Festival, Jazz Vinho, a mostra do Sesc Maringá, porque a gente representou Santa Catarina com o Trio Ponteio, né? E eu não vou lembrar todos, mas tem um monte. Festival de rock mesmo tem um monte legal por aí. River Rock, Woodstock, aí o cara vai lembrando assim. Tocar pela mostra do Sesc, né? São 20 cidades. Eu não lembro mais quantas cidades são, acho que é mais. Eu toquei 2 vezes, é mais ou menos como se fosse um prêmio um prêmio do artista do ano, assim, sabe? Então o Sesc vai lá e fala: nossa, você foi relevante esse ano, acho que você merece fazer uma turnê. Mas é meio parecido com isso, assim, né? Então não é toda vez que o cara faz uma turnê do Sesc. A gente falava assim, é uma vez na vida. Muito legal, é muito legal essa turnê do Sesc. Foi como eu comecei a sentir que assim, dá pra viver de música autoral, não viver bem, mas dá pra viver, existe gente que quer ouvir, como é bom o músico ser bem tratado, ter um lugar, ter uma boa infraestrutura, van, hotel, som, fiquei impressionado, assim, inesquecível, pra mim é inesquecível. Qual é a emoção que vem quando você está tocando? E você já tocou fora do Brasil? Aonde? Em quais cidades? Em que show? Em que festival? Já veio aqui na Europa? Quando eu toco num show, é bem difícil responder, né? Mas eu acho que eu vou botar felicidade e pressão. Depende do show, né? Poucas vezes eu me emociono assim no show mesmo. Frio na barriga em todos. Mas tem show que verdadeiramente emociona, você fala assim, opa, deixa eu me segurar, porque tem que cuidar para a emoção não ir para os dedos, né? Se for pro dedo, trava, né? Então tem um pouco parecido isso com o cantor, né? Então ele tem que se emocionar, mas a letra tá ali, né? A melodia, tudo. Então tem um pouco isso. Tem que... E eu acho que esse estudo de não deixar a emoção ir para os dedos não é uma coisa fácil. É a vida inteira para resolver isso. Sim, já toquei fora do Brasil. Eu tenho ido para Los Angeles, né? Praticamente todo ano, assim. Acho que foi umas 3, 4 vezes. E lá eu fiz gravações, dei canja, conheci gente, gravei. Depois, quando eu voltei, eu continuei gravando para a banda de lá.
Agora eu acabei de gravar uma trilha para Califórnia também. Eu não sei se é Los Angeles, mas é na Califórnia. E então é um pouco isso. A gente quer ir para a Europa no que vem, né? Como é esse período de pandemia para você e o que você vem conseguindo realizar nesses últimos meses? Pois é, sobre essa pandemia, é uma coisa muito nova, né? Todo mundo meio perdido, o que acontece. Mas de qualquer forma, acho que o canal é se cuidar o máximo possível. E pelo menos aqui piora, melhora, mas né, não tem vaga para todo mundo no hospital, então a gente tem que cuidar bastante. Nesses últimos meses eu tenho feito alguns projetos que já estavam prontos, né? Tipo, a gente ganhou um edital com a Orquestra Cordas da Ilha, mais erudito, assim, que era alguns shows pelo estado e a gente transformou em live, né? Entrou em acordo com o edital para isso. A Camerata também, como tem lei de incentivo, rolaram já algumas lives, coisa e tal, e aula online, né? Então, os alunos que faziam aula presencial, eu não dou muita aula, mas eu dou algumas sim, e tiveram que transferir para online. Acho que todo mundo deu certo, até aumentou um pouco o número de alunos, só que não é igual, né? Então, o jeito de tocar, o jeito de aprender mudou um pouco. Então, é um mundo novo para quem era igual eu, que não é acostumado com essa vida tão da internet. Tá sendo boa novidade e vamos levando sim. Quais são os projetos pós-pandemia? Isso, é como o duo que eu tenho com o Christian. O Christian tá indo morar. Não, já foi, né? Foi morar na Alemanha e ele falou: não, vem tocar aqui, né? Então, a gente pensa em fazer algum show lá, coisa e tal, assim, né? Não sei. E Los Angeles também eu não quero deixar, porque eu acabei fazendo amizade lá, aí você consegue fazer um network e você não quer perder também, né? Mas uma coisa que eu vou ter que entrar agora, pela idade também, é começar a entrar mais de cabeça na Lei de Incentivo à Cultura, né? A antiga Rouanet. E existe Lei de Incentivo à Cultura Municipal aqui em Florianópolis também, e tá para abrir, tá abrindo agora a lei estadual um pouco diferente da Rouanet municipal, mas também, né? E vamos ver o que vai dar. E claro, estudar, né? Estudar bastante. E ver se começa a compor agora, criar vergonha, voltar a compor, né? Porque e continuar gravando os vídeos, tocando com a banda, tocando com todo mundo. Né? Vamos lá. Quem quiser visitar aí os meus redes sociais, eu tô tentando ficar mais ligado nisso, eu não era. Instagram, né? É Dudu Pimentel Guitar. Facebook também, Dudu Pimentel Guitar. E só o YouTube, que é Eduardo Pimentel Guitar. Aí, mas de qualquer forma tem tudo no site lá, dudupimentel.com. Valeu, muito obrigado. Beleza? Eu não sei para quem que eu agradeço exatamente, mas eu vou agradecer aqui para Sandra e para Valquíria Guilherme. Muito obrigado. Valeu. Obrigada, Dudu Pimentel, por aceitar o meu convite. Grazie, buona salute Grazie, e Sandra. muito sucesso. Valeu, muito obrigado.
Conexão Suíça-Brasil, conectando a cultura no mundo.